projeto educativo. De igual modo, e na mesma linha de pensamento no que ao projeto educativo diz respeito, se a escola considerar essencial para o mesmo um determinado instrumento que não conste naquela lista dos 27 instrumentos assinalados, pode submeter uma proposta ad gesto devidamente fundamentada para que, se vier a ser autorizado, possa também disponibilizar na sua oferta. Tive o cuidado de fazer esta breve contextualização porque consegue-se perceber assim que uma escola que tenha condições, claro está, assim o entenda e tenha autorização para o fazer, pode disponibilizar o curso básico, ou melhor, o curso de iniciação musical, que por sua vez é um curso que tem limitação mínima, mas podem ser acrescentadas disciplinas àquelas de base, que é a iniciação musical, o instrumento e a classe de conjunto, o curso básico de música, o curso básico de canto gregoriano, o curso secundário de música nas suas 3 vertentes como ditas anteriormente, o secundário de canto e o curso secundário de canto gregoriano. E ainda de referir que, para além da possibilidade da prática instrumental, aqueles que são de natureza de prática instrumental, todos eles têm a possibilidade de implementação da oferta complementar, que, consoante ser ensino básico ou secundário, funcionam de forma um bocadinho diferente, mas de facto essa possibilidade existe. E, portanto, sem querer entrar aqui em maior ou menor especificidade naquelas que são as características de cada curso e quando existentes as suas próprias vertentes, fiz questão de salientar, como disse, esta questão da variedade, da possibilidade de frequência nos tais 27 instrumentos que estas portarias permitem. E porquê? Porque, a propósito deste assunto, deixem-me também partilhar aquilo que foi e está a ser a experiência neste momento em Loulé. Quando iniciou as suas funções, no ano letivo de 2018-19, o Conservatório de Música de Loulé herdou do anterior projeto de iniciativa privada 142 alunos em regime de frequência articulado, dos quais 44% dos 15 instrumentos lecionados estavam apenas distribuídos por 3 ofertas, a saber, guitarra com 29 alunos, piano com 23 alunos e violino com 10 alunos. Ou seja, temos aqui um total de 62 alunos. A este dado, soma o facto que esta instituição representava, no Algarve, grande parte da organização do ensino artístico especializado, uma vez que dispunha de 4 escolas, distribuídas por Lagos, Portimão, Lagoa e Loulé, empregava 47 docentes, muitos dos quais com horários incompletos, e onde 21 desses 47 docentes lecionavam aqueles 3 instrumentos. Portanto, estamos a falar de 45% do corpo docente. Este exemplo do Loulé não é, nem foi, um caso único, porque as mesmas situações que aqui apresento se podem verificar atualmente noutras escolas artísticas. E, portanto, quais é que poderão ser as razões para isto? Bem, elas poderão ser muitas, eu vou aqui elencar algumas apenas, porque não pretendo aqui desenvolver também uma dissertação, porque temos tempo limitado. Quer-me parecer que estas escolas, naquelas que são no momento da admissão dos estudantes, se baseiam única e exclusivamente naquelas que são as vontades dos alunos e dos encarregados de educação. E estas, convenhamos, salvo raras exceções, irão recair sobre os instrumentos que têm maior visibilidade. E quais são esses? São aqueles que eles facilmente conseguem ver no seu cotidiano, na música comercial, na televisão, nos videoclipes, etc. Por outro lado, os instrumentos que raramente são vistos e ouvidos fora do repertório erudito, e dou aqui o exemplo do fagote e do oboé, são nesta matéria marginalizados, porque os encarregados de educação e os educandos não têm, usualmente, o hábito de assistir a concertos. E assim sendo, na hora de escolher um instrumento, se este não é conhecido, naturalmente não será escolhido. Assim, de forma a serem minimizados estes constrangimentos e com vista à ampliação da oferta e da sua afinação, as escolas podem delinear estratégias que permitam esta reorientação, estratégias estas que podem passar pela realização de atividades de demonstração dos instrumentos e experimentação, claro, pela realização de concertos didáticos abertos à comunidade, entre muitas outras possibilidades. Deixem-me só dizer uma coisa em relação a este assunto, que a maior ou menor diversidade de instrumentos prende-se única e exclusivamente com o fator, com a existência do objetivo ou a falta deles no projeto educativo da escola. Okay? Portanto, quero com isto dizer que considerar as dinâmicas locais, e isto, claro, a título de exemplo, pode ser um bom ponto de partida para a criação da oferta. E dando casos concretos à realidade que eu conheço melhor, a música antiga e as atividades culturais associadas a estes repertórios são uma tradição na cidade e na região, portanto, falando particularmente do Loulé. Como tal, tornam-se também importantes para a escola, porque se esta existe, deve satisfazer as necessidades da sua região. Isto, claro, na minha opinião. Decorre então também desse mesmo facto que neste momento quer o cravo, quer a flauta de bisel têm já horários completos, inclusive com uma das docentes vinculada nos quadros e tendo sido disponibilizada por este mesmo prisma este ano a oferta de viola da gamba.
Em face do que disse anteriormente, isto é, por oposição à reorientação e à afinação da oferta, ao aceitar com mais ou menos tranquilidade que numa turma de 28 alunos a mesma possa ser constituída por 40% ou 50% de pianistas, guitarristas e bateristas, que são meramente ilustrativos estes instrumentos, a escola assume uma perspectiva comercial do ensino artístico, onde faz coincidir quase exclusivamente a oferta com a procura e onde, creio, o ensino artístico especializado aqui se propõe a cumprir um papel de uma educação mais generalista. Por este prisma, pegando novamente no caso concreto que trago hoje, o Conservatório, em 2018-19, com esses alunos que transitaram para este projeto público, com tal investimento naqueles instrumentos, em matéria de pianistas, guitarristas e violinistas, seria expectável que fosse um caso de sucesso, mas de facto que não se comprovou, nem tampouco posteriormente na sua frequência para a prossecução de estudos no ensino secundário. De igual modo, isto até agora centrei muito na parte do aluno, mas se considero que a escola e os alunos, e para os alunos esta será uma matéria primordial, não posso também deixar de lhe associar aquilo que é o professor e as suas condições laborais. A existência de uma oferta educativa alargada, com estrutura e pensada a médio e longo prazo, contrariamente ao que se poderá pensar, permite criar emprego e simultaneamente estabilizar os postos de trabalho. De igual modo, como reforço ao que disse anteriormente, ao ter mais docentes com horários completos, com a possibilidade de vincularem ao fim de 3 anos, a escola torna-se mais atrativa, potenciando também esta nova mão de obra o desenvolvimento regional na sustentabilidade artística. Esta sustentabilidade, consequente das sinergias desenvolvidas, é aqui muito importante, com o apoio do poder local, poder-se-á tornar atrativo o suficiente para que, no futuro, existam condições para integrar os alunos formados pela escola, quer em ambientes profissionais, que aqui podem ser as escolas, as orquestras ou quaisquer outras ofertas profissionais, quer em ambientes amadores, a título de exemplo, as bandas filarmónicas. Assim, para além da fixação dos docentes especializados que permitirão suportar ou alargar a oferta educativa, contraria-se também a desertificação populacional e a sazonalidade em zonas como, por exemplo, o Algarve e o Alentejo. Não me querendo tornar repetitivo e dando novamente o exemplo, distribuídos por 22 ofertas instrumentais distintas da iniciação ao ensino secundário e com cerca de 270 alunos e perto de 40 docentes em funções, incluindo, lá está, os membros da direção, o Conservatório de Lolé tem neste momento, à data de 1 de setembro deste presente ano letivo, vinculados 10 professores nos seus quadros. No próximo ano, mais 8 lhes seguirão os passos, não esquecendo ainda que atualmente têm horários completos, alguns deles, e poderão vincular ainda em 23 e 24. Quantas feitas, a escola, ao fim de 5 anos letivos completos, terá pelo menos 50% do seu corpo docente vinculado, com tendência de progressivamente reduzir o número de contratados e assim diminuir a precariedade laboral. Ainda a propósito do tema que apresento, portanto, e não pretendendo entrar por outros assuntos que possam esbarrar pelos demais temas que serão aqui discutidos durante o dia de hoje, falar na oferta educativa, e daí também a minha dificuldade em delimitar é falar de tudo um pouco que a rodeia. Considerei importante apresentar a oferta educativa por este prisma, porque de facto é algo que existe à escola, ponderação, critérios e objetivos muito bem definidos, sob pena de estar a comprar problemas para o seu futuro, nomeadamente na distribuição da própria oferta educativa e numa vinculação diversificada de professores. Se não, vejamos. Se no arranque da escola não tivesse existido a preocupação da reorientação e da afinação da oferta educativa, portanto, ter-se-ia corrido o risco de contratar demasiados professores no mesmo grupo de recrutamento. O que à partida parece inofensivo para a escola, na verdade não o é. Se durante 3 anos consecutivos forem admitidos em excesso, por exemplo, alunos de piano, os professores contratados por efeito com horário anual e completo na escola pública, naturalmente, vinculam. Claro que isto, na ótica desses professores, seriam boas notícias, mas para a escola não. Porquê? Porque desse momento em diante, mesmo que a escola queira corrigir e reestruturar a sua oferta, terá de o fazer com grandes dificuldades, porque os horários desses docentes, agora nos quadros, têm de ser preenchidos com alunos de piano, em detrimento de outros instrumentos menos conhecidos e ou procurados, que são muito importantes para a diversidade dos projetos escolares e, diria, até culturais. Não podia deixar de terminar dizendo que
em face das sucessivas desresponsabilizações dos governos e dos seus ministérios de educação em criar a oferta pública, e aqui um bocadinho de encontro ao que a professora Helena disse, foram criadas muitas escolas de iniciativa privada, culminando na realidade atual. Menos de 10% das escolas são públicas, seguindo-se um caminho oposto àquele que é o do ensino geral. Paralelamente, não fosse isto já demasiado, as escolas foram sendo autorizadas e criadas sem qualquer princípio de localização, graças à inexistência de uma rede nacional bem definida. Esta desorganização levou a situações limite onde duas escolas artísticas se situam literalmente em lados opostos da mesma rua. Isto torna-se especialmente grave, a meu ver, quando acontecem situações em que a escola A, que é normalmente a pública, que tem como prioridade esta diversificação da oferta educativa, e a escola B, sua vizinha, não a tem. Dada a facilidade e a proximidade, o que normalmente acontece é que a escola A vai perder o candidato para a escola B, que, tal como disse anteriormente, geralmente faz coincidir a oferta com a procura. Muito obrigado a todos.